Ai, que calor, né? Bom, boa noite, Cleiton. Vamos começar a aula. Eu acho que daqui uns 10 minutos deve aparecer alguém, né? O pessoal da tua sala é atrasado? Ah, capaz que sim, eu acho que quem não vai vir hoje é só o Thales, ele já avisou no grupo. Uhum. Tá, vamos começar então. Hoje eu vou ensinar curvas de nível, tá? Aparecendo no slide? Tá, tô vendo. Tá, beleza. Então vamos lá. Hoje é uma matériazinha nova, mas ela é tranquila também, que é relacionado com altitudes, né? Que são as curvas de nível. E aí eu deixei já um conceito aqui nesse primeiro slide, né? Que o que são as curvas de nível? Pode ser que vocês possam confundir, principalmente você que mora em sítio, você já deve ter ouvido curvas de nível, mas ela tem um outro sentido, né? Que tem aquelas curvas de nível que são os terraceamentos, que são feitos para segurar a água da chuva, para fazer caixa seca. E tem as curvas de nível, que são as linhas que ligam os pontos na superfície do terreno que tenham a mesma cota, né, a mesma altitude. É uma forma de representação gráfica de extrema importância. Então, as curvas de nível que eu vou explicar aqui as curvas de nível de representação gráfica, ou seja, quando eu desenho o mapa. Uma forma de representar o relevo quando eu crio um mapa. E elas são extremamente importantes porque, como eu estou fazendo, quando eu estou fazendo um mapa, eu estou olhando em vista superior, né? Se a gente lembrar lá de desenho técnico. Então, o relevo é uma forma em 3D. A gente consegue identificar os relevos quando a gente observa eles em 3D. Só que quando eu faço um mapa, o mapa eu estou desenhando em 2D. Então, eu preciso achar uma representação, né? Para desenhar esse relevo lá e que a gente consiga entender que aquilo é um relevo. Então, por isso, existem as curvas de nível. As curvas de nível, quando eu falo de terraceamento na zona rural, elas foram criadas nesse mesmo sentido, porque eles têm que manter a mesma cota, né, para segurar a água da chuva. Então, o terraceamento ele surgiu, né, a partir desse entendimento do que são as curvas de nível para representar o relevo. Então, as curvas de nível serão representadas na planta, abrangendo uma área, né, vai depender do que você está projetando, do que você está desenhando, o local que você está estudando, e que nos permite uma visão imaginária geral da sinuosidade do relevo. Então, o que vocês têm que decorar? Que são linhas de mesma cota. Isso é o negócio importante. Então, vão ter várias linhas e cada linha simboliza um valor de cota. Então, aqui eu tenho um exemplo de curvas de nível. Então, são várias linhas que a gente também chama de isolinhas. Né? O que significa isolinhas? Significa que a linha ela tem um mesmo valor, independente da posição que ela esteja aqui. Então, por exemplo, essa linha mais grossinha, ela tem 765 de altitude. Então, ela, em todo esse espaço aqui, né? Aqui em cima, se eu clicar em cima da linha, ela vai ter 765 de altitude. Se eu vier aqui para baixo, 765 de altitude. Lembrando que eu estou olhando este mapa, né, como se fosse uma vista superior. Estou olhando de cima. E aí, eles sempre vão ser equidistantes. O que a gente chama de equidistantes? Que as distâncias de uma linha para outra simbolizam as mesmas distâncias iguais entre as altitudes. O que isso significa? Ó, se aqui é 765 e aqui é 760,
Então, eu tenho aqui uma diferença de altitude de 5, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, aqui as linhas, elas estão desenhadas com linhas de 1 metro. Ou seja, cada curva de nível simboliza 1 metro a mais. Então, se a linha estiver acima dos 760, então quer dizer que essa linha aqui, que ela não tem valor nenhum, ó, é o 761. A próxima aqui é o 762. Essa outra aqui, 763. 764. 765. E aqui, 766. E aí, aqui dá a entender, mas vocês vão pegando a prática aqui para enxergar. Como eu já tenho mais experiência, eu consigo enxergar aqui o relevo perfeitamente. Eu sei que aqui é um pico de uma montanha, de um morrinho, e aqui é outro pico de outro morrinho. E aqui seria um talveg, né? Que é aquele V que fica entre dois morros, né? Aquela parte mais baixa entre dois morros. Eu vou mostrar de outros jeitos aqui também para ir pegando o jeito. E quais são as principais características dessas curvas de nível? As curvas de nível tendem a ser quase que paralelas entre si. O que isso significa? Ó, que elas vão estar, tá vendo aqui, ó, quase paralelas. Quase uma do lado da outra, quase certinho. Elas nunca vão passar uma em cima da outra. Se vocês verem linhas de curvas de nível passando uma em cima da outra, é que tem alguma coisa errada, né? Porque elas possuem valores de altitude diferentes, então elas não podem estar ocupando o mesmo lugar. Por isso que elas vão ser paralelas. Todos os pontos de uma curva de nível se encontram na mesma elevação. É o que eu tinha explicado ali atrás, né? Qualquer parte daquela mesma linha vale o valor de cota que ela é a referência. Cada curva de nível fecha-se sempre sobre si mesma, ou seja, por exemplo, esse aqui, ó. Essa linha aqui que representa os 770. Ela inicia em algum ponto e ela fecha nela mesma. Né? A mesma coisa essa próxima linha aqui, que é a 769. A mesma coisa a outra. Então, essa linha que está compridona aqui, ó, em algum momento, ela vai dar a volta lá em cima e vai voltar e vai conectar aqui embaixo. Só que a minha área de trabalho, né, a área que eu estou estudando, ela não me dá essa visão. Mas se eu expandir, né, aumentar essa escala, eu consigo ver que todas as curvas de nível, elas se fecham entre si. As curvas entre si não, é em si mesma. As curvas de nível nunca se cruzam, né, que eu tinha falado ali, podendo se tocar em saltos de água ou despenhadeiros. O que é se tocar? Tá bem pertinho, assim, ó, quase que em cima uma da outra, mas elas não vão se cruzar. Entendeu? Uma não vai ocupar o espaço da outra. E quais são essas características em relação a curso d'água, né? Porque é mesmo, né? Deixa eu até perguntar isso, Clay. Porque vocês estão tendo cartografia e hidrologia, né, esse semestre? Isso. Em hidrologia, a gente usa as curvas de nível porque a gente precisa delimitar a bacia hidrográfica. Certo? Vocês já chegaram a ver curva de nível em hidrologia? Bom, para te falar a verdade, Amanda, eu não vou saber te dizer, mas capaz que não, porque as duas últimas aulas eu não vi do Vinícius nem da Luísa. Certo. Então, porque em hidrologia, né, hidrologia tem a ver com água, e uma das coisas que vocês vão aprender é a delimitar a bacia hidrográfica, ou pelo menos ele vai dar o conceito de bacia hidrográfica. Não, tá, esse conceito aí de bacia hidrográfica, ele já deu. Beleza. Isso eu já vi na aula dele. Uhum. Então, e aí, para a gente saber como que define essas bacias, a gente precisa saber aonde que fica os divisores de água. Aí ele explicou o que são os divisores de água. Sim. Isso.
Então, aí para você conseguir identificar os divisores de água, a gente precisa fazer um mapa topográfico que contém essas curvas de nível. E aí o que eu vou mostrar agora é que, dependendo a forma como que essas curvas estão apontando, você consegue identificar se é o vértice apontando para a nascente, se é uma confluência fluvial. Entendeu? Você consegue identificar isso a partir do formato que a curva de nível faz. Então, nesse caso aqui, ó, o primeiro, em geral, as curvas de nível cruzam os cursos de água em forma de V, com o vértice apontado para a nascente. Ó. Então, essas linhas pretas aqui são as curvas de nível, e essa linhazinha azul seria o meu curso d'água. Então, você pode observar que ela faz tipo um formatinho de V aqui, ó. Tá vendo? Quando ela passa em cima do curso d'água. E aí fica mais fácil para vocês identificar de que lado que vai ficar a nascente desse curso d'água. Porque é o lado que esse Vzinho está apontando. Então, por exemplo, nesse pedaço de imagem aqui que eu coloquei para vocês, provavelmente a nascente, né? Provavelmente não. A nascente, ela vai estar aqui em cima. Certo? Por quê? Por que ela vai estar em cima? Porque tá vendo que essas linhas pretas, elas formam um Vzinho quando passa aqui em cima do curso d'água? O curso É d'água é a linha tipo. azul. Você tá falando que é tipo uma seta? É como se formasse uma seta, Ah, tá. entendeu? Mas isso aqui na vida real representa É curvas de nível. isso, é uma curva de nível. Aí quando ela cruza aqui no curso d'água, ela forma esse Vzinho, que é como se fosse uma seta, né? E aí esse vértice, né, aponta para o lado que fica a nascente. Então a nascente estaria aqui em cima. Aí tem um outro jeito aqui também, que é se as curvas de nível formam um M acima das confluências fluviais, ó. O que é confluência fluvial? É quando a gente tem uma união aqui, ó, entre dois cursos d'água. Tá? Então eu estou vindo aqui com o primeiro curso d'água, aqui tem um outro curso d'água e aqui eles se juntam para formar um curso d'água maior, certo? Aí ele fala que forma um M acima dessa confluência, ou seja, quando você. Ó, M seria isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar de verde. Ó. Ele vem aqui, faz assim, faz assim, faz assim. Ó. Conseguiu enxergar um M? Consegui. Aqui, ó. Então ele forma um M acima de confluências fluviais. Então a confluência fluvial seria este cantinho aqui, ó, que seria onde é a união entre dois ou mais cursos d'água. Por que eu estou explicando isso? Porque às vezes o mapa que vocês podem olhar, às vezes está tudo em preto e branco. Né? Então, a partir dessas formas, que as formas, né, que as curvas formam, fica mais fácil para vocês identificar essas coisas. Porque normalmente, mapa com curva de nível tem as linhas de cursos d'água também. E um terceiro jeito aqui também, ó, é que em geral as curvas de nível formam um U nas elevações, cuja a base aponta para o pé da elevação. Peraí que eu tenho que apagar o de cima aqui. Ficou ocupando espaço. O que seria o U? Seria esse aqui, ó. Tá vendo? Então, ela forma um V quando ela passa por cima do curso d'água, e aí indica a direção que está nascente. E quando ela forma um U, sem passar em cima de curso d'água nenhum, ela está mostrando elevações, e o lado que ele está apontando, né, que seria o lado que está a bundinha aqui do U, que seria aqui para baixo, ó, mostra onde que é a base da elevação. Né? Então, a parte mais alta desse local aqui seria aqui em cima, por exemplo. Né? E a base seria aqui embaixo.
Então, vamos tentar enxergar essas curvas de nível, como que a gente faz esse levantamento, né? Aqui eu tenho um morrinho desenhado, ó, né? Olhando ele aqui como se fosse em perspectiva, certo? E aí ele tem uma certa altitude. Ô, Márcio, tá entrando. E aí esse morrinho tem uma certa altitude. Vamos colocar aí que se eu vou até puxar para cá, ó. Vamos só para vocês terem uma ideia. Vamos colocar que ele tivesse em altura, vamos colocar 10 metros. 10 metros. Então, as curvas de nível vão ser essas linhas aqui, ó. Essas linhas, elas estão representando a mesma cota. Ou seja, nesse primeiro corte aqui em cima, ó, eu estou representando o valor de 8 metros. Nesse segundo aqui, seria 6. Tá? Eu estou chutando os valores, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. E nesse de baixo aqui, seria 4. Não é 4 metros de altura. E aqui a gente tem o pico da montanha. Né? E aí, como que eu represento isso em mapa em 2D? Eu teria que pegar, né, as pontinhas aqui onde eu tenho essa referência de cota, né? E transportar essas beiradinhas aqui para baixo, ó, que são essas linhas tracejadas. Para que eu consiga desenhar a minha montanha, o meu morro, a minha serra em vista superior, olhando de cima. Então, fica esse formato aqui, ó. Esse formato redondinho. Lembra que eu falei lá atrás que as curvas de nível, uma das características dela é que elas sempre se fecham em si mesmas. Então, ficaria nesse ponto. E esse pontinho aqui simbolizaria o pico do morro. E outra forma de ver isso também, né, pode ser olhando aqui, ó. Aqui eu tenho o meu morrinho aqui embaixo, em 2D, como se eu estivesse olhando de frente para ele. E aí eu transporto esses pontos aqui, ó, aonde tem a faixa da cota, né, aonde se cruza a faixa da cota com a linha do meu morro. Ó, aqui. Aqui se cruza a linha do meu morro com a faixa da cota, aqui também. Aqui também, aqui também. E aqui, aqui e aqui. Então, aqui embaixo seria eu olhando de vista lateral e aqui em cima eu olhando em vista superior, né, em planta. Como que ficaria o formato desse meu morrinho. Vamos fingir que esse aqui é o Pão de Açúcar lá do Rio de Janeiro, que aí fica mais fácil para vocês entenderem. Só que, na prática, né, por exemplo, a atividade que eu quero passar para vocês é vocês olharem um mapa de curva de nível e conseguir transformar ele em um morro desenhado. Ou seja, eu daria para vocês, né, um mapinha de curva de nível, e aí vocês teriam que desenhar a forma do relevo em 2D aqui, né, que a gente chama de perfil de elevação. Vamos ver se está entrando. Tô aqui, ó. Ou também a gente pode chamar ele de perfil topográfico longitudinal. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso aqui? Uma outra forma da gente representar as altitudes, né, os nossos relevos. Por quê? Vocês estão fazendo levantamentos topográficos e eu ensinei para vocês como que a gente faz o levantamento, né, de nivelamento geométrico, o nivelamento trigonométrico. Então, quando eu acho aquelas cotas, eu tenho que depois representar isso em mapa. Então, vocês têm que
saber como que eu represento esse mapa, que aí vão ser essas curvas de nível, e como que eu represento em perfil longitudinal, ou perfil de elevação, né? Tem esses dois nomes, perfil topográfico longitudinal ou perfil de elevação. Um outro jeito também de representar as curvas de nível, só que isso aqui é uma coisa mais avançada, é utilizando modelos digitais de terreno, né, que a gente também tem um apelidinho aí de MDT. Isso aqui você faz em programas de geoprocessamento. No AutoCAD também dá para fazer, né? No AutoCAD 3D também dá para fazer. E eu uso um de geoprocessamento que eu acho mais fácil para montar. Mas qual que é o arquivo base que você vai precisar para fazer um digitalzinho assim bonito? As linhas, né? As curvas de nível. Então você vai para campo, leva o teu equipamento, coleta as cotas, né? Seus pontos de cotas, depois cria as linhas, as curvas de nível, e aí depois você consegue fazer um modelo digital, clicando no botãozinho só ali no software. Mas, né, antes de clicar no botãozinho só, você tem que ter feito a parte mais chata. E aí, como que a gente faz essa representação? Ó? É fundamental a representação gráfica da superfície do terreno onde se locar uma determinada obra. Por isso que vocês têm que saber o que é curva de nível e como usar ela. Né? Forma do terreno não pode ser determinada geometricamente. Então, a gente não consegue, por exemplo, calcular com a fórmula de volume. É difícil. Né? Não tem uma fórmula trigonométrica, por exemplo, que a gente consegue determinar a forma do terreno. Cada um é de um jeito. Então, por isso que a gente precisa depois fazer modelos digitais. E aí sim eu consigo usar eles para algum cálculo, alguma coisa assim. Exatidão da representação versus aproximação da realidade. O que isso quer dizer? Que às vezes, o jeito que a gente está representando, ele não vai estar 100% real. Às vezes a gente vai ter que dar uma exagerada. Por quê? Porque às vezes, dependendo do relevo, ele vai ficar muito... Tipo assim, as cotas vão ser... Não vão variar tantas, né? E aí, o teu perfil, por exemplo, longitudinal, pode ser que ele fique mais planinho, assim. Então, o que a gente faz? A gente faz o exagero vertical. É como se a gente desse uma esticada no morro para conseguir utilizar ele para trabalhar. Tá? E aí, depois vão ter tecnologias que buscam essa perfeição, que aí vão entrar esses softwares 3D, softwares de geoprocessamento que eu falei para vocês. Então, para a gente poder fazer isso, né, a gente tem que coletar os pontos. A gente vai lá com as maquininhas de nivelamento, coleta os pontos. E aí a gente sempre tem que pegar esses pontos a partir do momento que tem uma mudança de inclinação. Então, mudou a inclinação do terreno, coleta um ponto. E esses pontos têm que ser espalhados, dessa forma aqui que está no slide. E os pontos, vocês podem ver que aqui é um exemplo de que cada ponto tem um valor de cota. Ó. Aqui é 10,7, 9,5, 9,1, 8,5, certo? E aqui tem o norte, ó, pontos marcados conforme o norte ou pré-estabelecido. Então, tem toda uma referência para poder deixar esse mapa na posição certa. E eu acho que eu já tinha explicado para vocês em desenho. Sempre coloquem o norte quando vocês forem fazer plantas, mapas e essas coisas. E provavelmente cartografia também, a professora deve reforçar isso para vocês. A partir do momento que a gente pegou esses pontos, então, aqui vocês podem ver que eles estão quebrados, né? Eles estão com casas decimais e está muito espalhado. Para eu transformar isso em curva, né? O que eu quero fazer? Uma curva só de 12, por exemplo. Que aí ele não vai precisar ficar aqui mostrando o que é 12,1, 12,8, 12,3. Né? Ele vai me gerar uma curva só que vai me representar a curva de cota 12. É para facilitar.
Hoje existe um jeito fácil, né, de fazer isso, que jogando nos programas, os pontos coletados, você consegue gerar essas linhas automaticamente, mas antigamente tinha que se fazer na mão. Então, por exemplo, aqui, ó, essa linha aqui de 12, ó, você está vendo que ela passa aqui em cima do 12, ela faz uma média aqui, ó, entre onde é 12,8, né, e 11,5. Então, o computador ele faz uma média de onde que seria o 12 aqui, ó. Por isso que ele passa por aqui. A mesma coisa de cá, ó, 12,3, 11,8. Então, a linha passa por aqui. Né? Sempre chegando mais perto do 12 ali. Ó, o 6 aqui embaixo. Ele está na direita aqui do 5,9, passa em cima do 6, aí passa antes aqui do 6,4. Então, ele sempre tenta achar aonde que seria esse local correto e tá sempre certo, gente. É uma coisa fantástica. Eles criar essas curvas de nível. Se você fez o levantamento certo, né, lá no campo, a tua curva de nível aqui vai sair perfeita. Não, aí depois você exclui os pontos, né, ou esconde os pontos, deixa eles em outro arquivo, e aí você vai ter gerado essas curvas de nível. Né? Então, eu já estou avisando para vocês que gerar a curva de nível é sempre por programa. Porque fazer na mão é sem condições. E o perfil topográfico é mais fácil de fazer na mão. E dá para fazer por computador também. Né? E o que quer dizer o perfil topográfico? O perfil topográfico é uma forma do relevo em 2D. Então, a gente tem um valor de Y e tem um valor de X. Né? Onde o X? Eu vou colocar um L aqui, né? Ou um D, podemos colocar um D também, que seria a distância, né? Na horizontal. E o Y seria as nossas alturas, altitudes, cotas. Ele representa um corte do terreno com orientação previamente definida. Então, no nosso mapa de curva de nível, a gente faz um traço mostrando que aquele traço que vai ser o nosso perfil topográfico que a gente quer desenhar. Vai ter sempre a direção lá na carta topográfica das curvas de nível. É como se a gente estivesse fazendo um corte. Né? Lembra lá quando eu ensinei para vocês corte? Não tinha que mostrar a direção do sentido do corte que vocês estavam fazendo? Tinha que colocar na planta baixa, né? A seção do corte. Depois, na hora que vocês desenhavam ele em corte, tinha que estar lá com as direçõezinhas e tal. Aqui funciona do mesmo jeito para desenhar o perfil topográfico. Então, ó, aqui, né, seria o nosso eixo X, que são as nossas distâncias, né? E aqui no eixo Y são os valores de altura. E aí aqui ele tem, ó, a linha, né? A linha, né? Que é essa linha, eu vou tentar passar uma linha roxa aqui por cima, para ficar mais nítido para vocês. Que seria então a minha seção que eu quero representar este perfil topográfico. Então aqui embaixo temos o perfil com base nessa linha que está passando aqui em cima. Aí o que ele fez, ó? Ele pega aqui, né, onde que está a linha do perfil topográfico e a curva de nível. Um jeito mais fácil de desenhar é trazendo ela para cá, ó, como se faz conta que estava reto, né, gente? E vai trazendo aqui seria um outro ponto, ó, aqui seria outro ponto, aqui outro ponto, aqui outro, aqui outro, aqui outro, outro. E aqui outro. Então, a gente teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos.
Deixa eu ver aqui no perfil quantos pontinhos ele pôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, cada pontinho verdinho aqui está simbolizando uma marcação roxinha que eu fiz aqui em cima. Né? Então, essa marcação aqui, ó, tá na cota de 150. Então, ele colocou o pontinho verde aqui, né, onde seria o 150. Depois, os dois aqui, ó, os dois próximos, eles estão na curva de nível de 160. Então, ele colocou as bolinhas aqui, onde seria 160. E assim ele vai fazendo. XY, já fiz até com a caneta já na frente do slide. É isso aí. Então, eu tinha pegado uma imagem aqui da internet, deixa eu ver se eu acho ela aqui pra gente colocar. Que eu quero ver. Alguma dúvida? Antes de eu ensinar direitinho como é que a gente vai montar esse perfil. Alguma dúvida, no caso, sobre curva de nível? Não. Tá. Então, peraí que eu vou parar a apresentação aqui. Que eu vou pegar a imagem que eu tinha aqui na internet, que eu tinha achado. Tela inteira. Ó, aqui eu tinha, acho que do lado de que ele estava maior. Eu digitei curvas de nível topografia aqui para ver se eu achava outras imagens melhores, para ver se fica mais fácil para vocês entenderem. Então aqui é como se eu tivesse uma ilha. Né? Uma ilhazinha aqui, ó, tá um marzinho azul, a ilhazinha. E aí aqui, ó, ele fez um cortezinho, né, para representar aonde que seria cada linha das curvas de nível. Ó. Então aqui teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 curvas de nível. Né? Aqui teria umas outras, ó, mais duas aqui. Então cada curva de nível equivale a uma cota. E aí, ó, essa aqui, por exemplo, né? Olha o formato desse relevo aqui para vocês verem e olha aqui embaixo como que fica em curva de nível. Né? Aqui tá cortadinho também, ó, mostrando o valor de cada cota. Né? Aí vocês podem ver, ó, aqui aonde que é mais alto, né? Ele vai ter mais linhas, certo? Então, ó, aqui dentro, quando eu olho nas curvas de nível, ó, ele vai estar mais recheadinho de curvas. Né? E aqui, onde ele teve só duas, ó, né? Só tem aqui quase fecha ali no topinho dele, e a outra que vem abrangendo aqui até no outro morrinho. Ó. E aí, dependendo da forma do seu relevo, né, vão ter essas formas diferentes aqui nas curvas de nível. Então, por exemplo, quando eu vejo esses dois, por isso que eu falei para vocês, como eu já mexo com isso, já tenho experiência, eu olho a curva de nível, eu já consigo imaginar ela, né? Eu já imagino o relevo na minha cabeça. Só de olhar eu já sei como que é o relevo. Se ele é íngreme, se ele é mais suave, se ele tem dois morrinhos ali, se é uma serra comprida. E isso, gente, é praticando, é olhando o mapa, é olhando o perfil. Então, essa imagem aqui é uma imagem boa para mostrar isso para vocês. Então, ó, quando eu olho nesse primeiro aqui de baixo, né, no último aqui,
Tá vendo? Tô parecendo um sutiã, vamos dizer assim. Então, eu sei que aqui é um topo de morro. Quando eu vejo essa curvinha fechada aqui, menor, ela simboliza para mim que é um topo de morro. Certo? E vai ser sempre assim. Sempre uma curvinha fechada menor, a menor que tem, é o topo do morro. Então, eu olho aqui e já consigo identificar que são dois morrinhos, formando assim, tipo o Pão de Açúcar lá do Rio de Janeiro. Esse outro aqui, ó, né? Qual que é a curva de nível fechada menor? Essa aqui do canto. Então, eu sei que essa parte aqui vai ser a parte mais alta. Então, eu já consigo identificar que eu tenho aqui um relevo com uma declinação um pouquinho mais compridinha aqui e o topinho em cima. Do lado de cá, ó, aqui eu vejo uma curva de nível mais fechadinha, ó, que a gente tem umas curvas mais próximas uma da outra. Então, eu sei que a cota minha, né, a forma do meu relevo, ele vai ser mais alto, mais íngreme, né? E aqui ele tem a quedinha da encosta, mais suavizada. E do lado de cá, a encosta é mais íngreme. Do lado de cá, a mesma coisa, né? Já vejo dois morrinhos, né? Então, já sei que ele vai ser dois morrinhos aqui. E aí, a diferença desse com o de baixo, galera, é que, ó, o de baixo, ele tem mais curvas de nível e bem mais próximos. Esse aqui já estão mais, ó, essa curva da outra aqui já está um pouquinho mais espaçada. Então, curvas mais próximas, o relevo é mais íngreme. Então, vocês podem perceber que a diferença dele aqui, ó, um de cima, né, esse aqui é mais íngreme. Esse outro aqui, ó, bem pontiagudinho, né? Porque tá um círculo bem menorzinho e tá meio que parecido entre a direita e a esquerda aqui, um pouquinho mais largo para cima e para baixo. Então já imagino que seja um morrinho mais triangular. E esse outro aqui de cima, o primeiro, né? Um círculo fechadinho. Então aqui é o pico mais alto, né? Que é o círculo fechadinho menor. Então aqui vai ser o pico mais alto, que vocês já podem perceber aqui no perfilzinho de elevação. Né? Depois ele tem uma queda, faz um talvegzinho, sobe um tiquinho e desce novamente. Então é treino para vocês conseguirem olhar isso aqui de primeira e já conseguir colocar essa imagem na cabeça de vocês. Até aqui tudo certo, né? Certo. Então vamos lá. Então, meninos, se eu der um mapa de curvas de nível para vocês, como que vocês vão construir um perfil topográfico, né? Que seria o morrinho ali, o desenho do perfil do morrinho. Sobre o mapa topográfico, então, quando eu passar o exercício para vocês, vocês vão ter que ver se vocês conseguem imprimir. Porque olhando aqui da tela, não, acho que não sei como que vocês vão fazer se ficar no computador. Então, o certo seria imprimir a folha. Porque aí o que vocês vão fazer? Ó? Sobre esse mapa topográfico, que vai estar impresso, né? Vai ter uma seção transversal, ou seja, aquela linha que vai representar a seção do meu perfil, que a gente vai construir. Aí, orienta sobre o mapa uma folha de papel milimétrico, ou você pode ser uma folha de um pedacinho assim de folha de papel normal também. E aí você vai colocar nesse eixo horizontal sobre o qual você vai construir o perfil. Seja paralelo à linha reta que traçaste no mapa, né? Ou seja, você vai encostar ele naquela linha que vai ser a tua seção do perfil topográfico. Então, esse aqui tá os passo a passo, daqui a pouco eu mostro ainda em desenho, tá? Projeta-se sobre esse eixo horizontal a interseção de cada curva. Então, a mesma coisa que eu fiz naquele slide de trás. Você vai achar onde que é a interseção dessa linha reta
com as curvinhas de nível. Pá, 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 e você vai marcando. Marca todas elas. E vai anotando a cota de cada uma delas. Né? Porque vai ter hora que a cota vai começar a subir, depois a cota vai descer, né? Porque a gente sabe que o relevo ele não é uniforme, né? E ele não só sobe nem só desce, né? Ele sobe, desce, sobe de novo. Aí depois você vai traçar um eixo vertical que vai representar a altitude e as cotas, né? Ou seja, você vai fazer aquele gráfico para poder desenhar, né? Com o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. E no eixo vertical, localize e marca o valor de cada curva de nível projetada. Depois de marcados, todos os pontos correspondentes às curvas de nível projetadas unem-se, dando a origem a um perfil topográfico. Ou seja, depois que vocês jogarem os pontinhos, vocês vão unindo os pontos. É como se vocês estivessem fazendo aqueles gráficos de equação de segundo grau. Sabe? É a mesma coisa. Então, ó, vamos supor que eu dei para vocês esse mapinha aqui. Então, traçar, né? Tenho aqui a seção AB, marco aonde que fica a interseção entre a linha, a seção e as curvas. E depois faço o grafiquinho e desenho, né? Jogo os pontos. E depois ligo eles, formando o meu relevo. Eu vou ver se tem um vídeo aqui, para ficar mais fácil vocês verem alguém fazendo. Curvas de nível. Uma guia do Chrome. Ó, imprimiu, né, a folhinha com as curvas de nível. Vou até voltar um pouquinho aqui. Tava branquinho, né? Clicando. Aí eu vou avançando aqui para vocês verem. Ó. Aí com a régua ele foi lá e fez a seção transversal, que vai ser a referência para a gente poder desenhar o nosso perfil longitudinal. Aí marcou o sentido do nosso perfil. Aí depois, ó, ele vai marcar, deixa eu ir para frente um tiquinho. Ele está marcando as interseções, né? Beleza. Aí, ó, com uma régua, ele está desenhando aqui embaixo. Ele vai desenhar aqueles eixos X e Y. E aí ele já está fazendo as linhas para ser as referências das linhas de cota. E ele está fazendo até sem medida ali, né? Ele não está colocando uma medida exata no eixo Y. Tá? Então, tipo assim, a montanha ali vai sair com um exagero vertical. Ó. Deixa eu ir para frente. Aí agora, ele está colocando aqui no canto, ó, o valor de cada linha para representar o valor da cota. Então, ele pegou
os valores ali, ele olhou as cotas, né, os valores que tem nas cotas, então tinha 70, tinha 80, tinha 100, 90, e aí ele colocou em ordem em ordem crescente, né, de cima para baixo. Aí ele viu que faltou uma para representar o 100 e fez. Aí agora ele vai fazer uma linha pontilhada ali. Até chegar na linha do 30. Aqui a câmera dele ele ficou bem ruim, né, meninos? Não sei se deu para vocês verem aqui embaixo, aqui ele fez uma bolinha aqui onde seria a linha do 30 de cota. Agora ele está na linha 40, ó. Tá descendo em linha reta, ó, o valor de 40. E vai encostar ali na linha que equivale à cota 40. E aí ele vai fazendo essas marcações para poder depois só conectar. 50. Tô avançando um pouquinho só para não ficar tarde para vocês, tá? Que aí vocês podem fazer nas perguntas. 60, ó, ali 70 agora, né? A linha de 70. De 90, 100. Aí depois ali, como é o topinho do morro, né? Ele vai voltar a cair. Então, ele vai fazer o próximo de 100 e aí a curva volta a ficar na decrescente, né? Que aí vai para 90, depois vai para 80 de novo, ó. 90 agora. Aquela lá é de 70. Beleza. E vou avançar aqui. Ele só vai fazer agora a basezinha ali, de onde que começa e finaliza o mapa, ó, só para ele ter a referência de onde ele começa a montanha. Aí agora é só ligar os pontos, ó. Aí, gente, ele não vai ser uma linha reta ali, né? Porque a gente sabe, vai depender do morro, por exemplo. A gente sabe que o Morro da Mesa é reto. Só que aí o mais comum na hora que você vai conectar os pontos de mesmo valor ali, né? É você fazer essa bauladinha que ele está fazendo. É para representar o pico da montanha ou do morro, da serra. Tal. Pronto. Aí ele representou. Só que aí o detalhe, o eixo horizontal, né, tá na escala certinha do mapa, tá na mesma escala do mapa. Porém, o eixo vertical, né, que seria o eixo Y, ele vai estar desproporcional. Porque vocês viram que ele não fez nenhuma medida nem nada, né? Tipo assim, para dar uma referência de que a cada 1 centímetro equivale a 10 metros. Ele não fez nada disso. Tá? Então, para vocês começarem a entender como que faz isso, seria legal vocês fazerem assim, sem a medida da vertical, para ficar mais fácil para vocês. E aí depois eu ensino o que é o exagero vertical. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Beleza. Não. Oi? Não também. Não também? Ótimo. É. Agora deixa eu achar aqui onde que está o exercício. E aí eu queria ver se vocês conseguiriam imprimir para poder fazer esses perfizinhos longitudinais. Do mesmo jeito que eu mostrei aqui para vocês que o cara estava fazendo. Espera aí que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. A cartografia está no mesmo esquema que você está passando aí. Ah, é? Eles passaram isso? Passou, mas até eu meio que como
reclamei com a professora, né? Que ela só foi falando, aí foi gesticulando com a mão, esse. Aí tem esse vídeo aí, Hum. ela passou também ele. Ah, que legal. Depois ela passou uns exercícios lá, assim, outros exemplos. Hum. Ficou meio que gesticulando com a mão, né? Aí falei que eu não tava entendendo, ela tava gesticulando com a mão, né? Aí eu Aham. ela de fazer, porque ela não faz igual você tá fazendo aí, igual o Juan também faz, escrevendo com a canetinha ou com o mouse. Hum. Foto e ficava, igual você tá aí, mas ficava gesticulando com a mão. O risco transversal, uns negócios. Ah, entendi. B2, B3, B4, sabe? Aham. Mas aí tá nesse mesmo patamar aí. Ah. É Ué, bom que agora então. você aprende, né? Mas aí ela passou exercícios para vocês? Não, não passou não. Então eu vou passar, porque seria bom vocês fazerem para. É que eu acho que foi a primeira, desse aí, eu acho que foi a primeira aula dela. Tá. Deixa eu só Ou ver é aqui, eu que então. por fora, né? Um dos dois, né? Pera, então. Deixa eu ver aqui. E é ruim essa aula especificamente, de curva de nível e perfil longitudinal, ela é melhor se fosse presencial, né? Mas aí qualquer coisa, quando as aulas voltarem, a gente faz de novo também para relembrar, porque fica mais fácil, né? Quando eu fico vendo vocês fazerem assim, quando é desenho. Ano que vem você fala? É. Hum. Então, deixa eu ver se eu acho um mapinha aqui mais fácil. Pera, deixa eu. Que esteja numa visão boa, né? Também para. Tipo assim, deixa eu ver um que tem um valor de cota visível aqui para vocês. Esse aqui tá muito fácil. Acho que vocês vão pegar o jeito aqui rapidinho. Cadê, meu Deus? Gente, hoje eu tô perdidaça no meu computador. Até parece que eu mudei de computador. Ah, aqui, ó. Esse aqui vai ser bom. Esse aqui mesmo. E realmente, essa parte da minha matéria agora, ela casa muito com, eu até tinha falado pro Cleito, com cartografia e com hidrologia. Então, as três vão se conectar. Tipo, vocês vão ver alguma coisa numa que talvez na outra vai explicar melhor. Aí vocês vão ver o que significa no outro, e é bom que vai ajudando, né? Perfil longitudinal. Peraí, gente, eu vou já deixar o negócio aqui pronto para eu postar lá no
no Classroom para vocês. Faça a seção transversal. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Eita, peraí. Acho que agora vai aparecer aí. Então, ó, vai ser esse aqui. Essas vão ser essas curvas de nível, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar, né, com a régua. Vocês vão fazer uma linha transversal aqui. Depois fazer igual lá no videozinho. E marcando a interseção entre a linha transversal que vocês desenharam e as curvas de nível. E depois fazer essa transposição aqui para baixo, né, para poder desenhar o relevo. Certo? Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem quando vocês forem fazer, vocês me avisem, tá? Então, se possível, eu até vou dar um tempinho a mais desse aqui, porque vocês precisam ver se conseguem imprimir ele, tá? Qualquer coisa eu imprimo aqui também. Se alguém precisar, eu imprimo, é só vir aqui em casa buscar, tá? Eu tenho impressora aqui. E aí, qualquer coisa, vocês me avisem, tá certo? Alguma dúvida? Só passar o endereço. Então tá bom. É só pedir lá. Depois me manda no WhatsApp que eu passo sim. Tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta, mais alguma coisa? Que aí eu já libero vocês. Não, pra mim tranquilo. Não, tô de boa. Boa. Então, beleza, gente. Então é isso por hoje. Boa noite para vocês, bom descanso, tá? E eu já vou colocar essa folhinha lá no Classroom, tá bom? Tá jóia, então. Aí Boa amanhã noite. eu já coloco o vídeo também de novo. Se eu não lembrar, até domingo eu coloco. Ok. Tá? Tchau, Até tchau. mais, galera. Tchau, tchau.